Acho que a gente fez um bom jogo. Primeiro tempo, mesmo com um campo assim, um pouco diferente daquilo que a gente está habituado, a gente conseguiu trazer o jogo para a nossa característica, diferente do último jogo que a gente teve dificuldade de trazer o jogo para a nossa característica. No último jogo a gente deixou o jogo ficar muito em transição e hoje a gente praticamente não deixou isso acontecer. Chegamos relativamente bem no terço final, faltou um pouquinho mais de critério para definir, algumas tomadas de decisão, mas a gente praticamente não concedeu oportunidade para o adversário. Era muito importante que a gente se mantivesse organizado para não desordenar e dar chance para tomar os contra-ataques e sofrer um gol. E acho que a gente fez um gol construído, as trocas ajudaram muito, isso mostra a força do nosso grupo. Nos 3 jogos que a gente fez até agora, as trocas foram muito importantes, os jogadores que entraram contribuíram, a gente venceu os 3 jogos no segundo tempo e vai mostrando a força do nosso grupo. Agora é recuperar, a gente já tem um jogo muito próximo e buscando evolução na competição, passo a passo. Muito importante começar ganhando, porque a vitória traz confiança, a vitória vai fortalecendo a ideia daquilo que a gente está construindo, você vai corrigindo em cima da vitória e tudo fica melhor. Então estou feliz com a vitória, mas pezinho no chão para fazer uma boa preparação para o próximo jogo em casa. Professor, só um detalhe. O time errou alguns passes no último terço, né, naquele último passe de finalização. Você acredita que esse excesso de erros nos últimos passes ainda é por conta da falta de ritmo de jogo em relação ao ano passado, já que a equipe conseguia chegar com muita profundidade e acertar mais esses passes? Isso é por conta também da falta desse ritmo no início da temporada? Eu acredito que sim, eu acho que isso aí vai ficando cada vez mais apurado no momento que a gente vai evoluindo na temporada, que os jogos vão acontecendo, que os jogadores vão se entrosando. Eu também tenho mexido na equipe, isso dá um pouquinho de quebra de entrosamento, time. O passe no Mikael é diferente do passe no Potker. Potker é um cara que recebe um tempo na frente, Mikael é um cara que gosta de receber no pé. Thiaguinho é um ponta que gosta de jogar na meia ponta, no meio dos espaços ali para girar de frente. Pato já é um jogador que gosta de receber com o pé na linha, atacar os espaços. Então, assim, isso leva tempo para entrosar mesmo. Eu acho que, de uma forma geral, hoje, coletivamente, a gente fez uma boa partida. E esses detalhezinhos, assim, tem essa parte do entrosamento, tem um pouquinho de melhora que a gente precisa ter no critério para definir. Às vezes a gente chegou inteiro no terço final e fazer uma escolha um pouquinho melhor. E é o meu trabalho ir fazendo esses ajustes para que a gente vá evoluindo jogo a jogo para chegar na fase decisiva da competição em um nível adequado para fazer a diferença, para buscar o título da competição, que é o nosso objetivo. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Quando a gente acompanha o time, digamos, titular, o próximo dele, o CRB venceu 2 jogos por 1-0. Não tomou gol e apresentou o mesmo problema que era a questão do ataque. Você falou sobre corrigir os erros, sobre os problemas. Aparentemente a defesa está bem sólida, pelo menos os números mostram isso, as atuações também. Você acredita que hoje, de fato, a principal deficiência do CRB é a finalização, é o acabamento das jogadas? Não, eu acho que a gente tem um monte de coisa para ajustar ainda. Eu discordo um pouquinho de você da solidez defensiva. Eu acho que a gente ainda tem uma margem importante para melhorar nesse sentido. Eu acho que o último jogo desafiou a gente em coisas que a gente vai precisar melhorar e eu acho que foi muito importante hoje a gente dar uma resposta. O adversário de hoje era um adversário que tinha um jogo direto, um jogo de transição, um jogo de bola longa. Então, foi legal a gente ver como é que a nossa linha de 4 se comportou, como é que os nossos volantes se comportaram, mas tem pequenos ajustes ainda para a gente melhorar. Acho que na própria armação das jogadas, em alguns momentos, ficamos com muito mais gente atrás da linha da bola do que eu gostaria. Eu gostaria de ter mais gente próximo ali dos nossos centroavantes, para que nos cruzamentos a gente tivesse com a área mais preenchida do que a gente teve hoje. E a parte da definição, para um time que tem a cultura como o nosso, que é um time que cria muito, né? Historicamente o nosso time foi formado e é formado para ter um volume ofensivo alto. É sempre um desafio grande ter um aproveitamento maior, mas usando a referência do último jogo, foi um jogo que a gente não criou tanto e a gente teve um aproveitamento muito bom. A gente conseguiu fazer 3 gols. Então é ir buscando, fazendo jogo a jogo, as correções, pegar o vídeo, trabalhar em cima do vídeo, fazer as correções individuais, aproveitar os jogadores que não iniciaram a partida para treinar. A gente amanhã já tem um treino com esse pessoal e eu particularmente vou meter a mão nesse treino para cobrar, para exigir, para melhorar eles, para que a gente vá
passo a passo, deixando todo mundo em um nível homogêneo físico, em um nível homogêneo de informações coletivas da equipe, para que mais à frente eu vá fazendo as escolhas e cada vez mais aconteça o que aconteceu hoje, que são as trocas fazerem a diferença, né? É muito legal para o treinador ver quando você tem confiança nos jogadores que entram no decorrer da partida e eles dão conta do recado. Então eu fiquei bastante feliz com os jogadores que entraram hoje também. Professor, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória. O próximo adversário do CRB é o Cruzeiro de Arapiraca. O CRB também ele volta a jogar dentro de casa e foi muito importante, né? As 2 primeiras rodadas que o CRB pôde jogar ao lado do seu torcedor. Como é que está a análise também para enfrentar esse adversário que teve a sua primeira vitória no campeonato apenas nessa 3ª rodada e que vai buscar fazer um campeonato quase de recuperação, né? Por ser um campeonato muito curto, como todo jogo vale muito, né? O Cruzeiro ele vai com tudo quase num desespero para poder estar escapando dessa última colocação e sofrer novamente o rebaixamento para a 2ª divisão. Então como é que está a perspectiva também para enfrentar um adversário que vai chegar com essa mentalidade? Bem, eu não olhei a classificação, mas eu acredito que com essa vitória deles, eles devem ser o primeiro fora da zona de classificação, pelos meus cálculos, né? Então, é a primeira vez que eu estou disputando a competição, e eu tenho percebido equipes bem organizadas, equipes com uma capacidade de marcação alta, equipes que não dão muito espaço para você finalizar com muita facilidade, e é exatamente isso que eu espero encontrar, né? Cabe a gente focar no nosso trabalho, aquilo que a gente pode fazer de melhor, para ir passo a passo evoluindo, construindo uma forma de jogar sólida, onde a gente conceda poucas oportunidades, onde a gente crie muito, onde a gente tem um repertório mais amplo de bola parada, onde a gente tenha transições intencionadas quando a gente perder a bola no campo de ataque ou quando o adversário conseguir fazer a transição ofensiva, o nosso comportamento, e ajustando a equipe de uma forma geral em todos os aspectos coletivos e, ao mesmo tempo, nesse momento eu ainda tenho uma lupa muito grande para o crescimento individual de cada jogador. Hoje alguns jogadores a gente optou em não trazer para a partida, porque eu realmente estou com uma lupa para que a gente não perca nesse nosso momento ainda de início de período competitivo jogadores que podem ser importantes para a gente ao longo da temporada.